boa noite. Vocês me conhecem, eu sou a Ana, sou ex-associada do partido, sou colaboradora eventual do partido e do setorial de gênero do Partido Pirata, e estou aqui para fazer uma introdução para os próximos 4 dias para a Assembleia Nacional, que esse ano excepcionalmente vai ser online por conta da pandemia, mas também para permitir que mais pessoas possam acessar e participar do processo, né? Então, a gente começa aqui, tem uma quote, que provavelmente, uma citação, né, que provavelmente muita gente lembrou hoje. Remember, remember, the 5th of November. Lembrai, lembrai do 5 de novembro, a pólvora, a traição ardil, por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Muitos de vocês vão lembrar dessa citação de uma HQ famosa chamada V de Vingança, provavelmente ela está no filme também. E tem tudo a ver com o evento de hoje, né? Já vou explicar por quê. Antes de mais nada, a gente vai explicar um pouquinho sobre a escolha dessa data, né? E o que tem a ver o 5 de novembro, os piratas, o cyberativismo, a máscara do Guy Fawkes e como chegamos até aqui. No 5 de novembro de 1605, um cara chamado Guy Fawkes, esse cara da máscara, participou de uma conspiração para explodir o parlamento inglês. Ele era, na verdade, um oficial católico, em um reino dividido entre católicos e protestantes, sob um rei protestante. Então, a conspiração tinha contornos assim, de disputa de poder entre grupos religiosos, mas o fato é que o parlamento explodiu, o rei sobreviveu, e o dia virou uma data festiva pela vida do rei, que acabou sobrevivendo, e virou a Noite das Fogueiras, né, que é comemorado na Inglaterra. E o episódio ficou no imaginário das pessoas, desde lá. E aí, no início da década de 80, um escritor britânico chamado Alan Moore e o ilustrador David Boyd resgataram esse episódio e reimaginaram como uma distopia moderna nessa HQ chamada V de Vingança. A história traça uma série de paralelos com as políticas de ultradireita na gestão da Margaret Thatcher, inserindo também elementos que remetem ao pós-guerra europeu, eventos históricos segregacionistas, o apartheid, o período nazista, e também algumas distopias clássicas em que sistemas totalitários, governos totalitários, mantêm a população sob um certo torpor crítico, cultural e intelectual, sob vigilância constante. Só familiar, né, para a gente que está aqui no Brasil. Então, a feição utilizada pelo personagem principal, que é um ilustre anônimo, foi inspirada diretamente nas máscaras que as crianças britânicas faziam com papel machê, para usar na noite da fogueira do 5 de novembro, né? O Guy Fawkes, representações do Guy Fawkes eram malhadas e jogadas na fogueira, tal, e as crianças brincavam na rua com essa máscara. O V Daga, que é um fora da lei, um marginal, um cara rejeitado pelo sistema político e econômico vigente, por um motivo que não fica claro na história, exceto pelo fato de que isso é resultante de um sistema de segregação racial, social, aliás. Décadas depois, né, a adaptação cinematográfica popularizou essa imagem da máscara como símbolo de pressão e contestação às autoridades, né, e foi adotado então como imagem representativa pelo coletivo hacktivista Anonymous. O Guy Fawkes acabou se tornando, sem querer, super sem querer, um símbolo de resistência e insurgência contra toda e qualquer forma de opressão. Ela, na verdade, estava brigando pelo domínio ali dos católicos contra os protestantes e acabou virando aí um mártir da causa. Sobre os anônimos, né, as células anônimos, conhecidas carinhosamente ou não como Anum, se mobilizaram inicialmente pela diversão, pelo LOL. Com o tempo, eles adotaram linhas de humor cada vez mais críticas e posições públicas pela neutralidade de rede, transparência e liberdade de expressão, até acabar assumindo uma postura de fato ativista na internet. Gradualmente foram incorporadas outras bandeiras e pautas comuns aos piratas, contra grandes conglomerados do audiovisual que buscavam superpoderes aí para censurar, para controlar as redes, né? Poderes de remoção de conteúdo, simples censura mesmo, com suporte do governo, especialmente o governo britânico e o governo americano, né?
contra institutos de vigilância governamental sobre as pessoas e outras pautas que aí foram se misturando, né, conforme os acontecimentos dos anos 2000 para frente. E aí, nessa época, meados dos anos 2000, a indústria cultural se mobilizava fortemente para bloquear a pirataria nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, né, e alguns países europeus. E aí foram apresentados 2 projetos de lei bastante radicais no Congresso e no Senado norte-americano, conhecidos como Stop Online Piracy Act, o SOPA, e o Protect Intellectual Property Act, o PIPA. Então, são um ato para combater a pirataria e um ato de proteção à propriedade intelectual. No fim das contas, esses projetos não passaram, eles foram engavetados, mas ficou pairando na época uma sensação de que isso ia voltar de alguma forma, né? E o objetivo era, alegadamente, combater a pirataria, bastante facilitada aí pela massificação do acesso à internet. Mas tinha alguns probleminhas nesses projetos. Ambos conferiam às produtoras e aos detentores de direitos autorais poderes autocráticos de censor mesmo, sobre conteúdo publicado nas redes. Então, eles poderiam estabelecer aí, entrar com um pedido direto e remover conteúdo, derrubar sites relacionados, derrubar suas redes pessoais, porque você acessou, enfim, entrou em contato de alguma forma com pirataria. Incentivavam uma verdadeira caça às bruxas virtual, né? Estabeleciam vigilância permanente na internet e ameaçavam gravemente a neutralidade de rede. Não por acaso foi a era dos processos, de alguns processos de forte apelo midiático, né? Foi a briga contra o Napster, um processo bem famoso, né, que derrubou alguns aplicativos de troca de conteúdo e ajudou a alterar, aprimorar os próximos aplicativos e as trocas, né, e também a legislação a respeito disso. E contra indivíduos que tinham baixado músicas em casa. Esse foi um caso que repercutiu bastante no Reino Unido, de pessoas que foram, a polícia invadia lá, tipo a CIA deles invadia a casa da galera, levava computador, porque a pessoa baixou, sei lá, um CD em casa. E nesse caso foram alvos de operações, assim, espetaculares, né, dignas de combate a facções criminosas de altíssima periculosidade. E foi aí que surgiram também os partidos piratas, né, os núcleos os piratas, como uma reação a essa pressão de governos e poderes econômicos que simplesmente não sabiam o que fazer com essa nova geração de pessoas que tinha acesso e liberdade na internet e que fazia essas trocas de conhecimento, de cultura, enfim. Isso começou pela Suécia, né, em 2007. E você pensa, nossa, que mistura, né? Eu estou aqui falando do 5 de novembro, aí passa lá pelo rei da Inglaterra, pelo Anônimo, chegam os piratas, que é isso? Olha só que caminho, né? Os Anônimos piratearam a máscara de um personagem da HQ, do Alan Moore, que, por sua vez, pirateou a máscara de um cara do século XVII que as crianças usavam em festividades nas ruas de Londres lá para os idos do século XVIII. Então é uma cadeia de pirataria, só podia dar isso. Por ter se insurgido contra o sistema político britânico. A rima cantada nas ruas, aquela do começo, né, a citação, lembrai, lembrai, ela foi incorporada à história de um famoso roteirista anarquista, no caso Alan Moore, e é com ela que a gente abriu essa conversa, como um convite, naturalmente não para usar pólvora, estocar pólvora embaixo do parlamento e explodir as coisas, mas a resistência e a ação face a grupos de poder e opressão, ainda que eles sejam muitos, que eles sejam muito grandes, e nós apenas indivíduos pequenininhos, com um punhado de ideias e vontade de mudança. Eu falei que esse ano, por causa da pandemia, a Assembleia está sendo realizada de forma virtual, então acontece a partir de hoje, 5 de novembro, a 8 de novembro. Vai contar com uma série de painéis, rodas de debates, palestras, bem interessantes, por sinal, acompanhe. E discussões internas também, eu acredito que também sejam abertas aos interessados, mas aí são questões um pouquinho mais burocráticas, né? Durante a Assembleia, acontece a prestação de contas da atual gestão,
e a discussão das propostas internas para o próximo ciclo do partido, para a próxima gestão, definição de diretrizes, definição de metas, objetivos, para onde vamos. Esse modelo, né, de assembleia permite que haja participação efetiva, talvez com um pouquinho de dificuldade na plataforma, né, mas que todas as pessoas possam efetivamente participar, mandar sugestões, comentar, assistir, enfim, e a gente espera que todo mundo participe mesmo, porque a ideia é essa. E posterior votação em plataforma específica, e aí realmente não é aberto ao público, mas as discussões sim. Então, vão ser geradas propostas nesse momento, encaminhadas e posteriormente votadas numa plataforma de deliberação interna. A Assembleia desse ano tem alguns significados especiais, né? Muito em função da nova legislação eleitoral que está em debate, com novas interpretações, alguns processos em curso, no TSE também, que afetam diretamente algumas pautas do partido e o funcionamento do próprio partido, né, a estrutura do partido. Como uma resolução recente do TSE, né, foram definidos parâmetros para a coleta e validação de assinaturas eletrônicas, que é uma pauta antiga, super antiga dos piratas, né, e ainda estão em andamento outros processos contra prazos de formalização do registro, enfim, outras questões bastante burocráticas que vão afetar o que quer que aconteça no futuro aqui. E aí, não é novidade para ninguém que nós estamos enfrentando um período social, econômico, sanitário bastante peculiar, bastante turbulento. A política nunca esteve tão presente na vida das pessoas, né? Você nunca se viu tanta gente discutindo CPI, votação, enfim, as coisas estão na imprensa, estão nas redes sociais, estão na internet, estão no WhatsApp, as pessoas conversam sobre isso, têm opiniões sobre isso, né? Mas isso vem muito num sentido de amplificação e de discussão, e não tanto no sentido de diálogo, né? Ainda que a maior parte das pessoas esteja a par das notícias, a participação da população na política continua muito restrita, muito distante da realidade, né? Existe uma distância muito grande entre a notícia que você vê de Brasília e a tomada de decisões pela pessoa que está aqui do lado de fora. O acesso à informação aumentou, mas a qualidade da informação é bastante discutível, né? O debate não é muito qualificado. A informação contaminada, muitas vezes, por sistemas que aprenderam a manipular essas informações. A gente viu o caso da guerra na Rússia contra a Ucrânia, pela Crimeia, né? Isso começou na Guerra da Crimeia, fartamente adotado posteriormente pelos Estados Unidos, essa manipulação de informações com algumas finalidades, depois adotada no Brasil também, e a gente fica na expectativa para as próximas eleições, né, para os próximos ciclos eleitorais, e como a população vai reagir e lidar com isso. O acesso à internet e a tecnologia também aumentou muito, né, nos últimos anos, mas a forma como as pessoas usam essas tecnologias ainda é muito incipiente, né? Ainda falta uma familiaridade com as questões da internet, com segurança, privacidade. A gente tem uma grande vulnerabilidade de sistemas, grandes pacotes de vazamento de dados, muita vigilância institucional, quanto mais vigilância institucional e vigilância corporativa também, né? Porque a pessoa tem lá o acesso facilitado ao Facebook, ao WhatsApp, e fica lá no radar das empresas, né? Então a gente fica sendo observado aí o tempo todo. A perseguição, a monetização do indivíduo, cada vez menos privacidade para as pessoas. E a gente vê que a internet realmente chegou a todos, né? Uma coisa que a gente esperava, mas que esse acesso à internet não representou uma emancipação das pessoas, como era a utopia no começo dos anos 2000, né? E é nesse contexto que o Partido Pirata completa, no próximo ano, 10 anos da sua fundação, né, a partir de 2012. Então, a gente tem aí, nesse caldo, perspectivas de eleições muito tensas no ano que vem, a sociedade fragmentada, extrema polarização política, retrocessos em várias áreas, concentração de poder,
retrocessos em transparência governamental, falta de equidade no tecido social, tudo isso muito maximizado pela forma como aconteceu esse processo de massificação da internet também, essa cooptação pelas corporações, né? Onde já são projetados esses tentáculos de outras forças, né? Novas forças brigando ali com as pessoas, né? E a população cada vez mais dependente dessas grandes corporações, da rede, quase como um quinto poder. Então, esse momento é uma oportunidade para que o partido discuta e reflita sobre o seu papel nesse novo contexto social, né, em que a internet já não é mais novidade, um ambiente político muito mais agressivo, muito conectado, com muita cooptação de forças políticas também dentro desse sistema de criação de bolhas, né, de amplificação de bolhas, com alguns dos alertas com áreas de distopia que a gente falava lá no começo dos anos 2010, né, a gente está vendo acontecer agora, né, se concretizando bem na nossa frente. Então, é uma chance para ver onde a gente se encaixa, né, e eu me incluo nisso, porque apesar de ex-associada, não deixei de ser pirata, onde a gente se encaixa, para onde vai, como vamos lidar com essas coisas, né, e também uma chance de fazer uma reverência à história dos piratas até aqui, fazer as pazes com erros e acertos do passado, curar feridas, corações partidos, ajustar as velas e os rumos para que seja possível chegar aonde for definido, né, que a gente precisa ir, onde se quer chegar, encarando esses desafios que a gente já imaginava, encarando desafios que a gente não tinha nem ideia que ia ter que enfrentar, e buscando esse horizonte comum de uma maneira muito pirata, buscando alternativas, né, para esse sistema em que estamos inseridos, mesmo que à margem desse sistema, de uma forma inclusiva, colaborativa, transparente, livre, e buscando trazer o melhor que cada um pode oferecer, né, para compor uma realidade diferente, né, uma pitada de ironia, de graça, de resistência. Então, galera, sejam muito bem-vindos a bordo dessa nau, que os próximos dias sejam uma jornada partilhada de muito diálogo, de conhecimento, de abrir novas fronteiras e estabelecer novos rumos. Se você não conhecia o partido, está chegando agora, seja bem-vindo também. Café à sua esquerda, sofá à sua direita, pega uma pipoca aí e acompanha a gente nessa. Lembro a todos que todos os associados do partido precisam realizar o cadastro em anapirata.partidopirata.org. Apesar da transmissão nas redes sociais, se você quiser participar com perguntas e comentários, você também pode se cadastrar como ouvinte, ok? Daqui a pouquinho, aliás, já, a gente vai abrir com a palestra Hackeando Mentes, com o Daniel Valentim, que é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, tendo mestrado e doutorado em Sociologia, idealizador do jogo Lutas Simbólicas e do coletivo Sementes Digitais. Ele vai apresentar como os jogos digitais podem ser aliados, né, das pessoas, em vez de obstáculos na formação da consciência crítica e do olhar reflexivo nessa nova realidade. Bem legal, acompanha a gente. Daniel é um cara super ponta firme e acho que vocês vão curtir bastante. Para os próximos dias, então, nós temos amanhã, sábado, às 11 horas, uma mesa sobre o projeto Chame a Frida, experiências no uso de tecnologias digitais no atendimento às vítimas de violência e justiça restaurativa. Bem interessante também, a gente encara alguns dos conflitos muito pertinentes a questões de necessidade de combater certas questões versus privacidade e, enfim, questões sobre limitações das próprias tecnologias, né? Com essa que vos fala, Ana Freitas, sou engenheira civil, ativista, cyberativista e cyberfeminista, apresentando Ana Rosa,
que é bacharel em Direito, pós-graduada em Violência Doméstica, policial civil e é idealizadora do Projeto Frida, lá em Minas Gerais, já está em operação. Vão participar também Rayane Ferreira, que é psicóloga, pós-graduada em Dependência Química, pós-graduada em Violência Doméstica, idealizadora do projeto Diálogo sobre Masculinidades, Grupo de Reeducação e Conscientização para Homens Autores de Violência Doméstica. A Sara Assis, que também é psicóloga, pós-graduanda em Violência Doméstica e também co-idealizadora, junto com a Rayane, do projeto Diálogo sobre Masculinidades. E, finalmente, a Mila Rose, que é historiadora, cyberfeminista e integrante do setorial de gênero do Partido Pirata. Amanhã, às 6 horas, teremos do Napster aos serviços de streaming e pirataria, uma análise panorâmica. Falar um pouquinho das transformações da indústria fonográfica, das mídias físicas no mercado tradicional ao streaming e distribuição independente, além dos impactos sobre artistas e público no contexto atual. O intuito é debater a questão da democratização do acesso aos bens culturais, levando em conta a perspectiva também dos músicos, né, que vão participar com a gente desse debate, sobre como é a experiência de fazer isso na era digital. Então, participarão com a gente Felipe Machado, ele é fundador e guitarrista imperdível, editor de conteúdo original e cibersegurança do Tecmundo, Nana Chara Piazin, advogada em propriedade intelectual, coordenador de cultura livre do Creative Commons Brasil. O Paulo Renan, figurimbada aqui do partido, professor e pesquisador, foi gestão da elaboração coletiva do Marco Civil da Internet. E a Bibiana Virtuoso, que é pesquisadora do tema. Então, essa roda, assim, para mim, foi de música imperdível. A partir das 9 amanhã, são diálogos sobre a estrutura nacional do Partido Pirata com prestação de contas da atual gestão, seguindo as exigências normativas e legais, né? E início da votação para a gestão do próximo ciclo interna. Já no domingo, a partir das 11 horas, a gente tem uma rodada de discussões internas, proposições e encaminhamentos, né, debates a respeito das propostas para o próximo ciclo, questões internas também. Quem quiser participar, mandar alguma sugestão e tal, nós temos o e-mail anapirata@partidopirata.org, acredito que está ativo ainda para sugestões. Às 14, a gente tem uma palestra muito legal sobre educação hacker com a Elisiana Candion. A Elisiana é mãe do Gil e do Thomas, professora de arte na Rede Estadual de Minas, mestre em Arte, Cultura e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutoranda em Educação pela mesma instituição. Ela estuda as relações entre a cultura hacker e o campo educacional. Então, a gente vai apresentar aqui um recorte, a Elisiana vai apresentar um recorte de uma pesquisa de doutorado em fase de defesa, com a cultura hacker como um outro mundo possível para a conscientização ativista na educação, investigando aí as possibilidades de abertura dos ambientes educacionais por meio da educação hacker, né? O campo se dá numa escola pública e a metodologia se inspirou na pesquisa de formação na cybercultura. Então, a tese propõe aí uma ampliação do conceito de hacker para se pensar uma educação hacker. Tudo a ver também, super atual. Às 18 horas, no domingo, a gente tem uma mesa, né, uma palestra, a importância dos hackerspaces para o engajamento e formação política, super pertinente também. O painel apresenta a cultura hacker como um outro mundo possível para a conscientização ativista a partir de possibilidades educacionais, materializado em hackerspaces. A tese foi vencedora do Prêmio CAPES como melhor tese de educação de 2019. A pirâmide da pedagogia hacker, né, tem 4 fases específicas e interrelacionais: técnica, afetiva, ideária e política. E estão com a gente nessa a Cá Menezes, que é pedagoga, professora da Faculdade de Educação da Federal da Bahia, doutora em Educação pela FACED, do Federal da Bahia também, integrante do Raul Hacker Clube de Salvador e idealizadora do Crianças Hackers, também é mãe do Ian. E nós temos o Manfilho, também figurinha carimbadíssima aqui no partido, ativista, pirata, hacker, sócio do Raul Hacker Clube, estudante de engenharia elétrica pela Federal da Bahia, tem formação avançada em programação e neurolinguística, experiência em segurança da informação, engenharia social e desenvolvimento humano.
às 21 horas, domingo está cheio, hein? Uma discussão sobre os paradigmas de produção e consumo de hardware que transformam o hacker de fundo de garagem em inovador em potencial. E o papel dos hackerspacers, né, e demais coletivos na adoção e popularização do hardware livre. A apresentação do Joel Grigolo, que é sociólogo e membro fundador do Mate Hackers, também parceiro de longa data dos piratas, reconhecido no meio hacker como entusiasta de eletrônica e embarcados bem como ativista do conhecimento livre. Geralmente encontrado ao longo dos últimos 5 anos torturando plateias universitárias em vários estados do Brasil. E nós temos, na segunda-feira, o encerramento com a exibição do documentário O Menino na Internet, a história de Aaron Swartz, a partir das 19 horas, em homenagem ao aniversário do Aaron Swartz. Na sequência, a mesa redonda sobre colaboratividade, compartilhamento e direito do acesso à cultura e informação, em memória do Aaron Swartz, que é uma grande inspiração, sempre foi para o coletivo brasileiro, né? Imagino que no geral, no mundo também. E estarão participando dessa mesa de encerramento Chico Prats, que é tecnólogo em TI, integrante do partido quase desde a fundação, né, quase 10 anos, ativista, entusiasta de software e hardware livre e de livre circulação de conhecimento. Chico é um amorzinho. A Nina da Hora, incrível, cientista da computação, programadora, hacker antirracista, pesquisadora, desenvolvedora, consultora de grandes empresas, integrante do time de especialistas do TSE em 2022. Essa mulher é incrível, não percam, por nada. A Cibele Oliveira, pesquisadora do que acontece na Malwarelândia, Crazy Cat Lady, ativista, defensora da privacidade e é uma das diretoras da Casa Hacker, que faz parte da comunidade Mozilla, e embaixadora curadora do Mozilla Festival. O Joel Grigolo, né, mais uma vez, sociólogo, membro fundador do Mate Hackers, e o Léo Foleto, que é jornalista, pesquisador, editor de Baixa Cultura, coordenador geral do Creative Commons e autor de A Cultura é Livre, é um livro gratuito, de livre distribuição, né, em PDF. Ele é pesquisador sobre o tema, feríssima, afiadíssimo no assunto. Então, vai ser um encerramento, assim, com chave de ouro. Não percam, de verdade. Estaremos aqui, já passei bastante do meu tempo. Sejam muito bem-vindos ao evento, espero que seja muito proveitoso para todos. Bom embarque, boa jornada, a gente se vê.